Sorry I kept you waiting forever and a day. But now we're out here together with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? Então pessoal, vamos começar a aula. Lembrando que para você que não estudou nada sobre o assunto, não se preocupe, nós vamos começar do zero mesmo, algo com o início está bem simples, bem básico e dá para você aprender sim, começando por essa aula. Antes de começar o estudo da cinemática propriamente dito, eu queria trazer um esclarecimento sobre o seu campo de estudo. A mecânica, pessoal, é o estudo do movimento e o repouso dos corpos, sem a preocupação com os movimentos que ocorrem em nível microscópico. Dentro da mecânica, estuda-se o movimento de um avião, de um carro, a queda de um objeto, a queda livre, o lançamento de uma pedra, enfim, tudo que é macroscópico é estudado aqui. Mas nada que esteja relacionado ao nível microscópico, tá? Como, por exemplo, o movimento de um elétron, que é uma partícula, não será estudado aqui. Não nessa mecânica, é estudado na mecânica quântica, esse movimento de objetos microscópicos. Aqui, nessa mecânica aqui, só serão estudados o movimento e o repouso de objetos macroscópicos. Por que é importante saber isso? Porque a cinemática ela está dentro desse campo de estudo. A cinemática é o estudo descritivo do movimento dos corpos, sem se preocupar com suas causas. Na cinemática nós vamos descrever o movimento, sem se preocupar o que estava anterior ao movimento que o causou. Então, dentro da cinemática, você vai ter os conceitos de velocidade, aceleração, posição, enfim, tudo isso aí é estudado na cinemática. Outro campo de estudo da mecânica é a dinâmica, que vai investigar o que causou o movimento que está sendo descrito aqui. Então, ela vai estudar as causas que determinam e modificam o movimento dos corpos, que, em geral, são dados pelas leis de Newton, porque as leis de Newton tratam-se de forças, leis que estão relacionadas a forças, e são forças que causam o movimento. O movimento sempre ocorre devido à existência de uma força. Além da cinemática e da dinâmica, nós temos a estática, que estuda o estado de repouso dos corpos. Então, dentro da estática, você vai estudar centro de massa, centro de gravidade, e também alavancas constitui também é estudado dentro da estática. Mas nessa aula aqui nós só vamos estudar a cinemática, ou uma parte dela. Isso aqui deixa para outras oportunidades. O que será abordado nessa primeira sequência de vídeos de cinemática? Bem, eu pretendo tratar nessa primeira parte de vídeos o quê? Uma parte introdutória sobre os conceitos que serão tratados durante toda a cinemática. Falar sobre posição, velocidade, aceleração, movimento uniforme e suas propriedades, propriedade do gráfico e tal, enfim. E a mesma coisa para o movimento uniformemente variado. Apenas até aqui, tá? Depois desses outros assuntos, movimentos circulares e vetores, ou cinemática vetorial, eu vou trazer em outra sequência de vídeos. Mas inicialmente, nós vamos analisar cada ponto desse aqui com muita calma, com muita paciência, para que você tire todas as suas dúvidas, tá ok? Então vamos lá, nessa parte introdutória, vamos tratar de posição. Posição é a localização em relação a um determinado referencial. Por exemplo, se tem aqui uma bolinha, qual a posição dessa bolinha? 30. Mais 30 com relação ao quê? Então, para eu dizer que a posição dela é 30, eu tenho que identificar o quê? O meu referencial. Aqui é 30 porque eu estou considerando aqui como sendo o zero. Eu comecei a contar daqui. Então, o referencial é este ponto onde eu considero para poder identificar a minha localização. Ou definir minha localização. Se eu caminho nesse sentido aqui, no sentido de aumentar a minha posição, aumentar meu espaço, no caso aqui, esse movimento é chamado de progressivo. Se eu caminhar no outro sentido, o movimento é retrógrado, no sentido de diminuição. Não confunda progressivo e retrógrado com acelerado e retardado. Acelerado e retardado são outros conceitos. Por enquanto, só progressivo e retrógrado, que são relacionados à direção do movimento em relação ao referencial. Pessoal, no caso de um referencial aqui em 3 dimensões, também é simples.
Essa bolinha aqui, eu quero identificar a localização dela com relação a esse sistema de eixos aqui. Então eu vou dizer a posição dela, a distância desse ponto aqui que eu chamei de 0. A distância dela é 12. A distância vertical desse ponto aqui é 10 e a distância, essa distância aqui, que seria a minha largura, né? Ou seja, essa distância aqui seria 5. Mas tudo isso porque eu considerei aqui como sendo 0. E esse conjunto de valores aqui, esses 3 valores, me dá a minha posição aqui com relação a esse referencial. Mas isso também pode ser dado através de um vetor posição, que vai dar origem até o objeto. Se você não entender muito bem isso aqui, ó, eu vou tratar melhor na parte de cinemática vetorial. Mas é bem simples, né? Entenda isso aqui como uma generalização desse caso aqui, que só tem uma dimensão, né? Esses 3 eixos aí. Depois a gente aborda isso melhor, essa parte vetorial. No Sistema Internacional de Unidades, a posição ela é dada em metros. Mas existem outras unidades também na física. Vamos lá, outra grandeza importante nessa parte introdutória, o tempo. O tempo, ele não existe uma definição precisa sobre o tempo, né? O que é o tempo? Essa pergunta não tem resposta. Mas o que a gente pode dizer é que é um conceito primitivo na física, que é medido através da contagem de eventos periódicos. Sim, todo o intervalo de tempo está relacionado a um evento periódico. Por exemplo, um ano é o tempo gasto pela Terra para completar uma volta em torno do Sol. Um dia, tempo gasto pela Terra para completar uma volta em torno de si mesma. Uma hora, tempo gasto pelo menor contento do relógio para completar uma volta, né, lá no relógio. Então todo intervalo de tempo ele está relacionado com um movimento periódico. São movimentos que se repetem da mesma forma no mesmo intervalo de tempo. É por isso que eu fixo esse intervalo de tempo. Como por exemplo aqui de um ano. Essa medida é devido a esse movimento aqui que não se altera com o tempo. Ou seja, em exatamente um ano, claro que eu não estou sendo rigoroso, mas em um ano você tem uma volta em torno do Sol. No Sistema Internacional de Unidades, o tempo é medido em segundos, mas existem outras unidades. Por fim, nós temos a trajetória nessa parte introdutória, que se trata do conjunto de pontos descritos pelo móvel durante o seu movimento. Vamos considerar 2 pontos, A e B. E um carro aqui, né, o nosso Batman aqui, ele está no ponto A. Então, se ele vai se deslocar até B através de um caminho que ele escolhe, esse conjunto de pontos que ele deixou, né, isso aqui é chamado de trajetória. Esse conjunto de pontos aqui eu chamo de trajetória. Por que é importante saber isso? Porque não se pode confundir trajetória com o gráfico do espaço em função do tempo. O gráfico do espaço em função do tempo é diferente de trajetória. Esse gráfico aqui vai me dizer como o espaço variou conforme o tempo foi passando. Para fazer esse gráfico é preciso saber as posições do móvel a cada segundo. Então vamos lá. Em 0, quando o tempo era igual a 0 segundos, qual era a sua posição? 0. Estava em 0. Então eu vou lá no gráfico com 0 no tempo e 0 em segundos e marco um ponto. Depois que se passam uns segundos, ele estava em 30 metros. A sua distância com relação a esse ponto era 30 metros. Então eu vou lá no gráfico onde tem 1 segundo e 30 metros e marco um ponto. Em 2 segundos, sua posição era de 40 metros. Então eu vou lá e marco mais um ponto. E em 3 segundos, sua posição era 60 metros. Então eu vou lá e marco um ponto novamente. Esse é o gráfico do espaço em função do tempo para cada segundo. Mas eu poderia fazer essa medição para cada meio segundo. Ó. Meio segundo eu identificar a posição dele aqui durante o seu movimento e eu marcar um ponto aqui. Em 1 segundo e meio, em 2 segundos e meio também. Poderia fazer esse gráfico para 1/10 de segundo, então teria mais pontos aqui. Poderia para 1/100, então teria 100 pontos aqui, né? 1/100 de segundo teria 100 pontos aqui, 100 aqui, 100 aqui, 1 milésimo, enfim. Eu iria formar, quanto menor fosse o meu intervalo de tempo, eu iria formar uma faixa de pontos contínuas aqui. E esses pontos seria o gráfico do espaço em função do tempo, propriamente dito. E perceba que é diferente. Ó. Aqui você diz como o espaço variou com o tempo, e aqui você tem os pontos descritos pelo móvel durante o movimento. Então não confunda, isso vai ser importante em vídeos posteriores. Por enquanto entenda essa diferença, é muito importante entender isso.
Trago aqui alguns prefixos, eu destaquei vários aqui, mas os que aparecem com mais frequência na física são esses aqui, ó, micro, mili e cent. E esse aqui, quilo e mega. Esses aqui são mais importantes para você memorizar, que eles ocorrem com mais frequência. Aqui você tem o nome, o símbolo, a potência de 10, né? E o significado. Vamos tratar aqui dessas três grandezas. Como é que eu vou fazer isso? Posição, velocidade e aceleração. Essas grandezas aqui é muito importante que vocês entendam, né, principalmente a diferença entre velocidade e aceleração. Posição a gente já identificou ali na parte introdutória. Então, como é que eu vou abordar esses três conceitos? Eu vou considerar três situações. Em cada situação, cada uma dessas grandezas aqui vai ficar constante, tá? Então vamos lá, considerar três situações em que cada uma dessas aqui estará constante. Nós vamos observar o efeito, por exemplo, da velocidade constante. E aí nós vamos definir o que seria velocidade. O efeito de aceleração constante definir o que seria aceleração. Mas por enquanto, vamos ao primeiro caso, que seria a posição constante. Se a posição está constante, vamos voltar à situação inicial que a gente tinha lá da nossa bolinha. Se a posição está constante, então ele está parado. E vai ficar parado em 30 metros. Até que algum agente físico mova aí alguma força, mas enfim. Posição constante, ele vai ficar parado, é um repouso absoluto. Conhecido como equilíbrio estático. Equilíbrio estático é a posição, ocorre quando a posição está constante. Como é que fica o gráfico do espaço em função do tempo nesse caso? É simples, ó. Onde a posição é sempre constante igual a 30. Então, conforme o tempo for passando, você vai ter uma reta aqui, horizontal, em cima do valor 30. Para cada tempo que eu pegar, eu sempre tenho aqui 30. O gráfico da velocidade em função do tempo não é muito importante identificar agora, né? Porque nesse caso a velocidade é zero. Então, eu vou ter aqui, ó, uma linha em cima do zero. A aceleração também é zero nesse caso. Isso vai ficar mais claro depois. Mas por enquanto, ó, aceleração zero, tem uma linha vertical aqui, horizontal, em cima do zero e aqui também. Tá? Muito simples essa parte aqui. Então, essa aula eu vou deixar até aqui. Assista a próxima aula que está continuando. Os vídeos, né, onde a velocidade e a aceleração vai ficar constante. Essa aula vai ficando por aqui. Até mais. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe, deixe seu comentário aí embaixo nesse vídeo, para que a gente possa estar melhorando cada vez mais nossas aulas. É isso aí, pessoal. Até mais.